Boa noite, galera. Hoje eu vou fazer uma live aqui. Vou tentar, né? Porque bugou o Insta, bugou minha página pra fazer live, né? Acho que eles estão enjoados de mim. Então vamos tentar fazer aqui, tá? Hoje vai ser sobre teologia com o irmão Carlos de Oliveira. E vamos estar falando sobre angelologia, viu? Falar sobre os anjinhos. Aguardando o povo aparecer. Vocês acreditam que eu tenho vergonha de fazer aqui no Face? Parece que é estranho, sabe? Vamos tentar fazer uma live. Vocês estão chegando, vão dando boa noite pra mim, tá? Live hoje sobre angelologia, pastor Carlos, irmão Carlos de Oliveira, escritor. Isaac Fragata. Manda um abraço pra mim, chefa. Sou de Manaus. Aí, salve. Um abraço pra Manaus. Ederson. Chama essa pessoa para participar do seu vídeo. Boa noite, Ederson. A gente fica uma tensa quando eu começo a fazer live e não dá certo, tá ligado? Rogério, Deus abençoe. Andressa Mariana Flores, boa noite. Gente, mudaram a cena aqui nas lives, é bem estranho, tá ligado? Já é a ideia? Olha, tô aguardando primeiro, né, o meu entrevistado, né? Fundador da editora Educação Cristã, bênção demais. Aí, Rafael. Salve. Facebook demora. Ó, meu irmão, Thales. Ó, meu irmão, gente, vocês olhem lá, Thales Flores. Thales é lindo, 1,80 m, lindo, maravilhoso. Acho que é 1,80 m e poucos, tá ligado? 86, eu acho. Tá vendo, né? Tá no sangue, né? Quando eu ficar rica, eu vou dar um Camaro pra ele. Nem sei o que é um Camaro, né, gente? Mas se a gente conseguir pagar a luz, já estamos no lucro, né? Cadê você, irmão Carlos de Oliveira? Se você estiver aqui, né? Tem um sinal de vida, um sinal de fumaça. Terra. Boa noite, Thales. Thales Flores aí, cara. Thales Flores vai entrar no rap, tá ligado? Né? Vou colocar o irmão agora. Aqui. Agora sim, vamos lá. Vou falar sobre os anjinhos, gente. Foi difícil, mas conseguiu, né? Foi difícil, mas conseguimos, irmã Keila. Mais uma vez, graça e paz, boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Foi difícil, mas de fato a gente conseguiu e estamos aqui. Agora te vejo bem e te ouço bem. Certo. Primeiramente, né?
Muito obrigada por você ter aceitado fazer essa live comigo. Quero te agradecer, porque se hoje eu tô fazendo live, foi por sua causa, né? Que fez o primeiro convite para mim fazer uma live. Olha onde chegou, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Amém. E é uma satisfação imensa poder servir e poder contribuir de algum modo com as pessoas que te acompanham, com as pessoas que acessam as suas redes sociais. E, acima de tudo, agradecer a Deus porque foi implantado algo que leva o evangelho a muitas pessoas e que é o principal. Muitas pessoas são evangelizadas através de seus vídeos, através do seu conteúdo, e isso é o que é o mais importante, né? Então, eu fico muito feliz em saber da dimensão que está tomando, né, esse seu trabalho, esse seu projeto, e com certeza vai atingir muitos outros lugares ainda, não tenho dúvida disso. Amém. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre angelologia. Irmão Carlos, explica pra gente o que que é angelologia. Bom, antes de nós falarmos sobre anjos propriamente, que é uma matéria, um tema um tanto controverso para muitas pessoas, porque, diferente de outras matérias da teologia, e eu poderia citar aqui a matéria da angelologia ou angiologia, os dois termos são equivalentes, como uma matéria que faz parte de um escopo da teologia sistemática, que nós temos outras ciências, como a própria teologia ou teísmo, como cristologia, que trata da pessoa de Cristo, das obras de Cristo, a natureza de Cristo, a união hipostática de Cristo, como a pneumatologia, que trata do Espírito Santo, ou paracletologia, são termos que se equivalem. E a angiologia ou angelologia, ela faz parte dessa teologia sistemática, um meio pelo qual os estudiosos entenderam mais fácil sistematizar todo um conhecimento para que esse conhecimento pudesse ser transmitido de maneira mais fácil e mais acessível às pessoas. E como eu disse, diferente dessas outras matérias da teologia sistemática, que em muitos pontos até são definidas, em outros pontos não, falar sobre anjo, ele é controverso porque ele não traz para algumas pessoas um ponto de equilíbrio, né? Existem dois extremos quando se trata de anjos. Existem as pessoas que negligenciam ou negam de fato a existência ou mesmo a ação desses seres, tanto no contexto bíblico como no contexto da história atual. E há aqueles que mistificam demais, né? Dão ênfase demais, colocando até as pessoas num ponto de adoração a anjos, e que talvez nós vamos falar aqui ou responder a alguma pergunta nesse sentido. Então, é muito perigoso tratar de anjos, e por mais que seja uma live, podemos assim, de cunho teológico, podemos assim dizer, eu procuro ser muito reservado. Nós já fizemos live, eu tenho um canal no YouTube, você acompanha, acredito. E quando nós falamos de um assunto complexo em uma rede aberta, nós temos que ter muita cautela e muito cuidado naquilo que falamos, porque nem todas as pessoas que nos ouvem terão a sensibilidade de entender de fato o que está sendo dito ali. É diferente de uma sala de aula. Numa sala de aula, a gente consegue ser mais profundo, a gente consegue ser mais intenso nos argumentos para se chegar a um denominador comum. Eu, particularmente, sou assim com os meus alunos, porque até em áreas acadêmicas existem muitas questões liberais. Hoje, a teologia liberal ela tem tomado conta em muitas instituições teológicas, infelizmente. E isso contribui para que as pessoas chegam ao recinto de estudo com ideias religiosas, com ideias fantasiosas, muitas vezes. E eu costumo dizer muito aos meus alunos que
estudar teologia é como se estudar direito, se estudar medicina, se estudar psicologia. Você tem que ser, acima de tudo, no recinto de estudo acadêmico, racional. E não místico, não religioso, não fantasioso. E no meio das redes sociais, a gente não pode exigir muito disso, porque todas as pessoas têm acesso. Então, a gente tem que ser comedido em algumas afirmações ou não ser tão enigmático ou acadêmico, podemos assim dizer, para não confundir. Então, vamos lá. Respondendo a sua pergunta sobre anjos, a angelologia é o estudo que trata dos anjos, que trata da personalidade dos anjos, que trata da natureza dos anjos, do caráter angelical, da estrutura angelical. E essa palavra anjo, tanto na Bíblia que nós temos, ela vem do latim angelus e do grego, que trata mais de uma questão, podemos assim dizer, espiritual do texto, né? Tanto do angelus como do angelus, né? Angelus no latim, angelos no grego, mudando apenas ali uma letrinha. Então, a angelologia é o estudo sistemático das características da pessoa, da natureza dos anjos, sendo esses anjos bons ou anjos maus, mas sim de um todo, não limitando apenas uma vertente ou outra, mas de uma amplitude mais generalista. Então, de uma forma mais resumida e mais tranquila para aqueles que nos assistem, angelologia é o estudo sistemático dos anjos, todas as suas características relacionadas ou não relacionadas diretamente a anjos bons ou anjos maus. Certo. Qual é a importância desse estudo para o cristão? Pois bem, os anjos, de uma maneira geral, e isso é muito interessante levar em consideração, os anjos, eles fazem parte de todo o contexto bíblico. Nós encontramos as ações dos anjos em 34 livros da Bíblia. E a sua menção, há referências em mais de 275 partes ou passagens. Ou seja, nós temos 34 livros que falam acerca dos anjos e mais de 275 referências que tratam diretamente ou indiretamente de anjos. Então, por ser um personagem, podemos assim dizer, de grande importância no cenário bíblico e no cenário espiritual, então é fundamental o estudo dos anjos para quê? Para que não venhamos cair em heresias, para que não venhamos cair em doutrinas levantadas por homens, para que não venhamos cair em misticismos religiosos ou até mesmo liberalismo ou legalismo teológico ou doutrinário. Então, para que nós possamos confrontar, para que nós possamos nos blindar de atributos que venham denegrir a imagem angelical, nós temos o quê? Que conhecer o que são os anjos, ou o que representa os anjos. Então é fundamental nós estudarmos acerca dos anjos, justamente para que possamos nos municiar de informação sobressalente. Para quê? Para que quando nós tivermos a triste oportunidade de ver alguém falando acerca de anjo ou de anjos de maneira precipitada, nós não venhamos compartilhar da mesma ideia. Tanto é que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, teve muita ênfase relacionada a essa questão dos anjos, que era muito valorizada pelos gnósticos da época. Então, nós percebemos que Paulo ele dedica a carta aos Colossenses justamente uma carta contra as heresias, principalmente as heresias gnósticas. E uma dessas heresias gnósticas era justamente abordando situações angelicais de forma que não viesse de encontro ao texto bíblico, não viesse de encontro à realidade bíblica. Então, é fundamental estudar sobre anjo, é fundamental estudar acerca das suas manifestações, das suas ações, do que representa, como eu falei na pergunta anterior, para que possamos estar municiados contra essas heresias que permeiam o seio da igreja nos dias atuais. Então, é fundamental o estudo de anjos, por mais que, como eu falei também na pergunta anterior,
essa matéria ela é uma matéria de extremos, né? E infelizmente muitas pessoas não têm um ponto de equilíbrio acerca desta matéria, mas é de fundamental importância o estudo de anjos. Certo. Os anjos, eles são mensageiros? Falar de anjos mensageiros, nós aí falamos, ou nós abordamos, muitas questões relacionadas. Por quê? Porque ser mensageiro é uma de suas características ou funções. Eu estou com aqui a Bíblia, e para vocês verem que eu vou procurar ser o menos teológico possível, eu estou aqui com a Bíblia aberta, aqui, a minha Bíblia que eu sempre uso, a Bíblia de Genebra, já há mais de 20 anos a mesma Bíblia, que eu gosto dela. Se nós lermos lá Hebreus, e eu estou com ela aqui aberta em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, eu vou ler aqui, e nos diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, eles estão ao dispor da igreja. Como nós falamos dentro da esfera reformada, os anjos são os diáconos de Deus, não é verdade? Eles estão em serviço da igreja, em favor da igreja, em favor dos salvos, em favor daqueles que Deus o tem para si. E devido a esta responsabilidade, e pelo fato da Bíblia estar dizendo isso, não é livro de teologia que está aqui atrás, atrás de mim, estou sendo o mais bíblico possível, a Bíblia está dizendo que eles são espíritos ministradores, e por ser assim, estão em serviço da igreja, para a manutenção da igreja e daqueles que servem a Deus. Tá? E sim, são mensageiros, porque a mensagem faz parte de um serviço de Deus. A Bíblia está repleta de questões relacionadas ao anjo do Senhor trazendo uma mensagem. E não somente isso, não somente mensagem, como também orientação, proteção, juízo e execução. Então nós percebemos que a Bíblia ela nos dá exemplos de todas essas questões. Poderia citar uma por uma, como por exemplo, como mensagem, não foi ele, um anjo do Senhor, que trouxe mensagem a Maria de que ela haveria de dar à luz um filho? Não foi um anjo? Não foi um anjo que orientou, ou seja, não é mais mensagem, é orientação. Não foi um anjo que orientou o mesmo José a aceitar Maria, que estava grávida de um ser espiritual, que ele entendia nada daquilo, porque ele queria deixá-la, não porque ele entendia que ela o traiu, ele queria deixá-la para que ela não viesse sofrer a consequência do pecado de traição, porque ela poderia ser morta. Né? Muitas pessoas não sabem disso. Ela poderia ser morta pela lei de Moisés, em função da traição. E o anjo orientou José a recebê-la. E não foi o mesmo anjo também, podemos assim dizer, que executou o juízo de Deus quando Senaqueribe afrontou o povo de Israel e disse para o rei que nada poderia livrar da mão dele ou de Senaqueribe, e não foi um anjo do Senhor que numa bela noite matou mais de 185 mil soldados de Senaqueribe. Então é um anjo que também executa juízo. Não foi também o mesmo anjo que trouxe, ou seja, uma palavra de conforto, ou seja, o anjo também conforta, porque não foi um anjo que foi até Agar, quando Agar estava lá no deserto, depois de ter sido mandado embora por Abraão, e ele, de repente, viu o choro do menino, ela deixou o menino para morrer, mas ele a confortou, dizendo a Agar, não chore, Deus ouviu o choro do menino e vai transformar ele em uma grande nação, o mesmo que também confortou Josué, para ele ter bom ânimo, ser forte e levantar. Então, o anjo do Senhor, você vê, eu citei exemplos todos bíblicos. O anjo do Senhor ele não só é um mensageiro, mas mais do que isso. E não somente isso, como também para nos proteger, porque nos diz o Salmo 91, que ele nos guarda e nos protege para que não venhamos tropeçar em alguma pedra. Ou seja, ele também nos guarda e nos protege. E isso não é aquela heresia do anjo da guarda que algumas igrejas pentecostais e neopentecostais têm colocado no seu seio. Não estou falando de anjo da guarda,
Não existe essa questão de um anjo único da guarda para uma determinada pessoa, já respondendo essa pergunta também, mas sim de uma questão coletiva, porque, como diz aqui o texto que nós lemos, foi bem enfático: espíritos ministradores para serviço em favor dos que hão de herdar a salvação, e não do que há de herdar, ou seja, no plural, é uma visão mais pluralista, ou seja, que envolve a igreja num todo e não ser uma pessoa em específico. Então, o anjo do Senhor, ou anjos do Senhor, ele não serve só como um mensageiro, não é só um mensageiro, mas todas essas atribuições, todas essas questões que eu citei aqui para os irmãos. Irmão, eu não tinha pensado nisso, sobre perguntar sobre o anjo da guarda. Muito bom, hein? Não tinha Sim. pensado. Essa é uma heresia que foi defendida muito por judeus antigos. Os judeus entendem, os judeus mais tradicionais entendem que existe um anjo da guarda em função de alguns textos bíblicos e que, infelizmente, algumas igrejas cristãs têm aceitado essa teoria absurda, né? E dizem até que o anjo da guarda se parece com a gente. Então, é algo que eu não vejo contexto bíblico, não vejo base bíblica para tal, tá? Não vejo base bíblica para tal questão. Mas os anjos, eles estão em serviço para a igreja, para os filhos de Deus, para os salvos no Senhor. Certo. E esses anjos, eles são santos? Se os anjos são santos, Isso. olha, os anjos, aí nós temos uma pergunta capciosa até, algumas pessoas podem não entender, mas eu vou tentar ser o mais simples possível para explicar a questão. Para estar diante, olha só como é uma questão bem básica. Para estar diante do Senhor, você precisa ser santo? Uma Sim. pergunta interessante, né? Porém, para estar diante do Senhor é necessário ser santo. Ok. Mas Satanás, que é um anjo e não é santo, lá em Jó, ele esteve diante de Deus. Não é verdade? A Bíblia nos diz que depois que os filhos de Deus foram até Deus, Satanás, que estava rodeando a terra, também apareceu na mesma reunião. Então, ou seja, Satanás, que não é santo, ele estava diante de Deus também. Então, é uma pergunta interessante. A questão de santidade dos anjos, ela se dá mais pela sua obediência às ordens e aos decretos de Deus. Tá? Os anjos, eles obedecem a Deus e são exemplos para nós cristãos de obediência a Deus. Então, a obediência desses mesmos seres a Deus os fazem aptos a estarem diante da presença de Deus. Tá? Não de fato por uma questão de santidade, mas por uma questão de obediência. A santidade, no contexto bíblico, ela não é requerida. Outra questão interessante, por isso que a Bíblia é um negócio muito sério. A santidade, ela nunca é requerida dos anjos em nenhuma parte da Bíblia. A Bíblia não diz sobre questões que os anjos do Senhor devem ser santos. Não há base e subsídio bíblico para tal. A Bíblia exige santidade de quem? De nós, seres humanos. Então, nós sim temos que ser santos para estar diante de Deus. Embora essa santidade ela não pode ser uma santidade contextualizada na questão da estrutura humana, porque nós somos concebidos em pecado. Então, existe uma questão de pecado como estrutura e pecado como prática. Tá? Então, a questão de santidade ela não é requerida, mas sim no contexto mais de obediência. Tá? Então, nessa esfera espiritual, os anjos, podemos dizer, sim, são santos por estarem diante de Deus, mas que não existe essa regra a respeito de um requerimento de santidade, mesmo porque o exemplo maior foi o que está lá registrado em Apocalipse, que quando o dragão ele é lançado na terra, ele traz consigo uma terça parte dos anjos, ou seja, os anjos se rebelaram e por se rebelarem, eles estão aptos ou têm moralmente falando pensamentos e intenções também, tá? Então isso é na esfera teológica é muito bom a gente termos essa condição de entender isso, para que a gente não, repetindo a questão da pergunta primeira, não venhamos adorar anjos, não venhamos mistificar demais essa questão do simbolismo angelical, porque é muito perigoso e muitas pessoas estão, infelizmente, caindo nessas questões relacionadas a anjos e aí cometendo erros abissais e doutrinários também.
Certo. O que é uma milícia celestial? Eu não uso muito esse termo, milícia celestial. Eu prefiro, tanto para anjos bons como para anjos maus, usar o termo exército angelical, né? Levando em consideração um fato muito importante referente à questão dos anjos, que, embora seres criados por Deus, eles são seres de um poder maior do que nós humanos, né? Eu citei o exemplo aqui de um anjo só que matou 185 mil soldados, né? Então, há inúmeras diferenças com relação à estrutura humana e à estrutura angelical. Por que exército? Porque são numerosos, né? E em função de ser numerosos, se cria a ideia de exército. A questão mais intrínseca referente a essa questão das milícias angelicais, podemos assim dizer, ou do exército angelical, é uma afirmação interessante de que já deixa uma resposta para nós a respeito de que os anjos, eles não se procriam. Os mesmos anjos que Deus criou lá atrás, vamos supor que Deus criou, um exemplo fictício aqui, 1 milhão de anjos, certo? Desses 1 milhão de anjos, vamos colocar aqui que 300 mil anjos caíram e temos lá 700 mil anjos com o Senhor. Esse número se mantém até os dias de hoje, porque os anjos não têm esse poder de procriação, eles não podem criar. Eles foram criados, porém, sem o poder que nós temos, nós humanos, de procriação, né? E essa questão do pensamento, podemos assim dizer, atual, referente a essa questão de exército angelical ou de milícias angelicais, são, como eu falei, idênticas a questões de anjos maus, como potestades, principados, que também talvez a gente possa abordar aqui mais para frente, se o tempo for possível, né? Então, essa questão é uma questão que é um termo que, como eu falei, eu não me simpatizo muito com este termo. Eu prefiro usar o termo exército e prefiro ter em mente a concepção de que os anjos do Senhor, sejam eles numerosos e que são numerosos e poderosos, sempre estarão em serviço nosso para nos guardar e nos proteger. Do mesmo modo que existem anjos malignos que estão aí para nos atrapalhar, querer nos destruir. E a realidade angelical, ela é muito evidente. Eu quero citar aqui uma coisa muito importante, que Schaeffer, no seu livro de Teologia Sistemática, eu acho que eu tenho aqui, esse livro que está aqui atrás de mim, de Teologia Sistemática de Schaeffer, ele diz, ele entende a ideia, o mundo angelical, da seguinte maneira, como uma casa de 2 andares, né? Primeiro andar estamos nós, e no segundo andar os anjos. Existe uma miríade angelical sobre nós. Nós não vemos, nós não conseguimos enxergá-los com os nossos olhos, mas existe. As pessoas, como eu falei, elas negligenciam muito essa questão angelical, mas eles são reais e existem e atuam nos dias atuais. Eu vou dar um exemplo sobre essa questão de milícia ou de exército. Na Guerra de Yom Kippur, para quem estuda história sabe, os exércitos egípcios, naquele período, quando eles iam atacar os soldados israelenses, isso, inclusive, tem até filmagens, até isso acontecendo. Depois vocês pesquisam aí, quem está nos assistindo. Eu postei esse vídeo já, o cara falando sobre esse estudo, bem legal. Pois é, na Batalha de Yom Kippur, o que acontece? Quando os soldados egípcios estão intentando contra os israelenses, existem muitos vídeos de um soldado israelense apenas com uma metralhadora correndo contra os egípcios e os egípcios em maior número fugindo, né? Um tanque só israelense e vários soldados egípcios fugindo. Isso nada mais é que uma ação angelical, porque o Senhor protege, o Senhor guarda. E eu vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Lá
em Segunda Reis, Segunda Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Eliseu foi confrontado em Dotã pelo exército sírio, né? E o exército sírio, evidentemente, sobressalente sobre Eliseu. E de repente, o exército sírio começou a correr também. E o moço de Eliseu não estava entendendo nada daquilo. O moço de Eliseu vendo aquilo, como que eles estão correndo se eles são em maior número que nós, né? E Eliseu, Deus, abra os olhos dele para que veja. E ele, ao abrir os olhos do moço, o moço pôde enxergar um exército de carruagem de fogo e anjos contra o exército sírio. Então, ou seja, nossos olhos não veem, a gente não vê as coisas espirituais, nossos olhos são fechados a esse universo, mas eles existem, esse exército existe, a milícia, podemos assim, existe também, tanto seja ela positiva ou contra nós. Então, essa é uma realidade que nós não podemos fugir. E, infelizmente, irmã Keila, eu percebo em muitas igrejas tradicionais, isso é uma crítica a igrejas reformadas até, não todas, tá? As pessoas criticam muitos movimentos pentecostais, neopentecostais, carismáticos, mas esquecem também de um grande perigo que ocorre na esfera reformada, que fala-se tanto em soberania de Deus, e eu que sou calvinista de 5 pontos, já fizemos a live sobre isso, soberania de Deus para tudo que é lado, ok, mas a soberania de Deus também, ela envolve Deus fazer aquilo que ele quer. Eu não posso limitar o poder de Deus. Os anjos existiram apenas no cenário bíblico, hoje não existe mais. Claro que existe. As línguas somente foram naquele período negativo. Se Deus entende que deve haver dons de língua, dons de interpretação, dons de curar, dons de aquilo que ele quiser, existe. Por quê? Porque o que são os dons? Os dons são para a manutenção da igreja. E a igreja ainda está na terra, a igreja não foi arrebatada. Enquanto a igreja está aqui, os dons de Deus estão aí para nós usarmos. Então, muitos irmãos reformados ou reformadinhos colocam limite nessa soberania de Deus que eles tanto exaltam. E Deus pode fazer aquilo que ele quer. Só não pode fazer aquilo que seja contra a sua essência, contra a sua pessoa. No mais, Deus pode fazer o que ele quer. Ah, o irmão é uma bênção mesmo, hein? Não tem como não admirar esse homem, gente. Sério, muita sabedoria. Hum. Qual é o caráter dos anjos? Pois bem, falar do caráter envolve muitas coisas, né? O caráter dos anjos é o mesmo, podemos assim dizer, não na sua totalidade, que o nosso, que o próprio de Deus. Porém, com uma questão, né? Os anjos, eles não são criados à imagem e semelhança de Deus. Não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê, irmão Carlos? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e os anjos não são criados. Pergunta simples. Você vê que parece matemática, né? Você percebe que parece matemática? Matemática é muito simples. Você vê lá a equação de Torricelli, que é uma bênção, né? Você olha aquelas coisas, uma função, ou podemos assim, uma equação simples, né? Você vê lá aquela fórmula, aquele cálculo, você vai lá fazer o seu concurso, você olha aquilo ali, você não faz nada, você coloca um resultado e a folha lá que você faz o cálculo, você entrega em branco, não é verdade? Porque você não sabe usar, mas é fácil. É que quando você olha aquela equação, aqueles números x com y, x ao quadrado, ao cubo, aquela coisa, aquela loucura, você se assusta, mas é fácil. É só você seguir o script. A pergunta que eu fiz ela é fácil, mas muitas pessoas confundem. Peraí, Carlos, como que nós somos a imagem e semelhança de Deus e os anjos não são? Simples. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia não diz nenhum versículo que os anjos são criados à semelhança de Deus. Então a gente não pode falar, já que a Bíblia não diz, porque Jesus falou que não devemos acrescentar nenhum tio e nem tirar nada da Bíblia, então nós não podemos falar que a Bíblia diz que os anjos são criados à imagem e semelhança de Deus, porque ela não diz. Se não diz, então não posso afirmar. Então a questão do caráter, ela envolve muitas coisas, como por exemplo, os anjos são inteligentes, né? Os anjos têm inteligência. Os anjos têm emoções. E os anjos têm vontade.
São atributos, são caráter, é uma natureza, podemos assim colocar tudo junto. A Bíblia fala a respeito disso, diretamente ou indiretamente, com contexto? Sim. Eu poderia citar vários exemplos, mas, por exemplo, vamos pegar aqui um importante, né? Vamos pegar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte, que os anjos, eles intentaram, eles desejaram anunciar o evangelho. Como que eu posso anunciar algo que eu não sei? Para eu anunciar, eu tenho que saber, certo? Então, isso me diz que os anjos têm o quê? Inteligência. Se eu quero, significa o quê? Os anjos queriam, significa que eles tinham o quê? Vontade. E emoção, eles tinham também vontade? Nesse versículo tinham. Por quê? Porque os anjos também têm a vontade e o interesse na redenção do homem. Por quê? Para que eu anuncie o evangelho, eu tenho que primeiro ter a vontade, e essa vontade tem que ser motivada por uma emoção. Qual é a emoção? O desejo de que as pessoas que estão na Terra cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Um versículo bem pequenininho me fala tudo isso. Que os anjos têm vontade, inteligência e emoção. Então, quando nós lemos a Bíblia, por isso que eu pego muito no pé das pessoas para lerem a Bíblia. As pessoas, infelizmente, no Brasil não lê Bíblia. Alunos de teologia não lê Bíblia. Eles compram a Suma Teológica, enfim, compram um monte de coisa, mas não lê Bíblia. Tá? E eu peço sempre, lê a Bíblia, mas nem que passe um ano inteiro, mas lê vírgula por vírgula. É perigoso ler a nossa Bíblia já em português, né? Então a gente tem que ler com atenção. Então, o caráter dos anjos é fundamental falarmos, porque... E outra coisa também, irmã Keila, que nós podemos citar aqui, é que essa inteligência e esse conhecimento dos anjos, ele, por mais que sejam mais poderosos do que nós, eu posso ler um versículo aqui para os irmãos? Deixa eu ver aqui um versículo, acho que é o Salmos, eu acho que é isso, Salmos, deixa eu ver se eu lembro, Salmos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é Salmos mesmo, né? Deixa eu ver primeiro se é Salmos, né? Se eu não estou falando groselha aqui, como dizem em São Paulo, né? Eu não sei se aí no Sul se usa esse termo groselha, né? Vamos ver aqui Só o para Salmo, sul. acho que é o... só para Sul, que é bom, né? Salmo 103, lembrei. Salmo Certo. 103. Veja só, essa questão, os anjos têm mais poderosos que nós, só para nós vermos aqui na Bíblia. 103, versículo 20, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bem dizer, isso mesmo, Salmo 103, verso 20, diz assim, bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder. Lembra que eu falei? Os anjos são mais poderosos que nós. E que executais. Lembra que eu falei que eles também são de execução? O quê? As ordens. Lembra que eu falei da questão da obediência? Eles obedeceis à palavra. Ou seja, qual que é a palavra? Qual é o verbo que se fez carne? Cristo. Então, eles obedecem a Deus. Então, eles são conhecedores, mas eles têm limite. Eles não são como Deus. Eles não são oniscientes. Eles não são onipresentes. Eles não são onipotentes. Eles detêm uma força, uma supremacia maior que nós. Mas eles são limitados e sabem dessa sua limitude. Sabem por que dessa sua limitude? Porque o próprio contexto bíblico nos diz que quando o anjo de luz, né, eu não vou usar a palavra Lúcifer, porque é uma palavra que também não é bíblica, quando o anjo de luz ele intentou estar acima do trono de Deus e tomar o lugar de Deus, ele intentou por quê? Porque ele se sentia inferior. Você não quer estar acima de alguém que é inferior a você. Você já está. Você quer estar em cima de alguém que é superior a você. Tudo é uma questão de lógica. Então, se Deus é superior, então eu quero ser mais do que ele. Mas eu conheço, ou seja, quando eu quero ser mais, eu conheço o meu limite. Eu conheço a minha estrutura e sei que eu sou inferior. Então, os anjos, eles também entendem e compreendem a sua limitude, podemos assim dizer. Certo. Irmão, os anjos são incorpóreos? E dentro dessa pergunta me veio na mente também, né, que tem uma parte na Bíblia, não sei, não lembro qual especificamente, que diz que os anjos
tiveram relações com as mulheres da terra e lhe nasceram gigantes. Sim, lá em Gênesis 6, né? Esse texto é bem conhecido também, muito controverso. Vamos lá. Existem 3 níveis da criação de Deus. Vamos colocar assim com relação a seres viventes, tá? Os anjos são seres viventes. Os anjos, os animais e nós, seres humanos. Os anjos são espirituais, não são corpóreos, correto? Ou seja, eles não têm corpo físico, perfeito? Os animais têm corpo físico, mas não têm espírito, certo? Nós temos corpo físico, temos espírito. É por isso que nós somos a imagem e semelhança, e os demais não. Tá? Os anjos não têm corpo físico, eles não têm. Eles são seres plenamente espirituais. Porém, não se limitam a essa questão de estrutura espiritual, porque os anjos, muitas vezes na Bíblia, são apresentados de maneira ou de forma, ou abraçam uma forma humana. E tem muitos exemplos. Tá? Por exemplo, vamos lá, vamos para os exemplos bíblicos, né? Não teológicos. Vamos para os exemplos bíblicos. Anjos do Senhor, né, se apresentaram a Abrão, prometendo a Abrão que ele seria pai de nações. Não foi? Os anjos não foram conversar com ele? Tanto foram, que até se apresentaram à mesa para comer. Não é verdade? Os anjos precisam se alimentar, comer um pãozinho de manhãzinha? Não. Né? Tomar um refrigerante, tomar um suco? Não. Mas a Bíblia não nos fala que eles se apresentaram de forma humana a Abraão e que Abraão ainda foi preparar algo para eles comer? Pois é. Então, os anjos, eles podem assumir forma humana. Perfeito? Ah, mas isso aí no Antigo Testamento é muito antigo. Mas quem foi avisar as mulheres no túmulo? Não foi um anjo no Novo Testamento? E quando as mulheres chegaram até o túmulo e viram que a pedra tinha sido removida, o corpo do Senhor já não estava mais lá, não foi o anjo que falou, ó, o que procurais dentre os mortos aquele que está vivo? E o anjo ainda orientou, ó, vai e fala com os discípulos e Pedro, vai lá até a Galileia e diz que ele logo vai se apresentar para vocês. Não foi o anjo que se apresentou de forma ou com uma forma humana? Os anjos, de fato, não têm corpo físico, mas eles têm essa possibilidade, esse poder de assumir forma humana, certo? Então, embora eles não tenham corpo, eles podem assumir forma humana, sim, tendo a vontade de Deus. A Bíblia nos fala disso. A outra questão que você cita, irmã Keila, lá de Gênesis 6, certo? De Gênesis 6, existem 3 teorias para aquela questão lá. Tá? A primeira teoria é justamente essa, né? De que os anjos assumiram forma humana e se relacionaram, tiveram relacionamento sexual com mulheres, certo? E daí nasceram os gigantes, certo? É isso? Perfeito. Essa é a primeira tese. A segunda tese entende que os homens, ou os anjos, ou os filhos, né, de Deus e os filhos dos homens, ali refere-se a pessoas de classes mais altas e pessoas de classes mais baixas. Essa é a segunda tese. E a terceira tese fala justamente dos descendentes de Sete com os descendentes de Caim. Tá? Muitas pessoas abraçam a tese de que os filhos de Deus e os filhos dos homens é justamente essa junção, ou esse pareamento entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. A maioria, de forma geral, entendem essa tese ou essa teoria. Por isso que, quando eu falei logo no início, existem questões muito controversas que numa rede aberta você não consegue ser muito profundo, que algumas pessoas podem entender, outras não. Então, eu vou tentar ser o mais tranquilo e simples possível. Falei de 3 ideias, né? 3 suposições. A mais aceita é essa, que os filhos de Deus e os filhos do homem representam os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Mas, de onde tirou essa ideia de gigantes? Né? Aí é uma questão de linguagem bíblica, estrutural. Né? A Bíblia nos fala que houve gigantes. Og, rei de Bazã, era gigante. A cama dele tinha mais de 4 metros. Isso já no período dos reis.
né? Bem depois do dilúvio, né? Mas se a gente for assistir NBA, a gente vai ver Shaquille O'Neal, antigamente, tinha quase 2,30, né? Então, enfim. A questão é muito controversa porque as pessoas entendem de fato que os anjos, e aí refere-se a anjos filhos de Deus, se materializaram em forma humana, perfeito? E se relacionaram com mulher. Porém, nós vemos lá, já no contexto, é por isso que nós nunca podemos pegar, irmão, textos isolados. Nós sempre temos que abraçar o contexto. Dentro da hermenêutica existe o contexto imediato e o contexto distante. Tá? No contexto distante, nós vemos o próprio Cristo falando, quando ele é abordado com uma pergunta muito interessante, né, a respeito de uma mulher que se casou e, para cumprir a lei do levirato, precisava casar com os demais até que viesse descendência. Casou com 7, né? A abençoada casou com 7. Ok. Aí eles perguntaram para o Senhor, lá na glória ela casou com 7 aqui, quem vai ser o marido dela lá? Aí Jesus, muito sábio, falou, olha, lá serão como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. E, evidentemente, nós entendemos, e isso é fato, que os anjos apresentados na Bíblia são seres que não têm sexo, ou seja, são assexuais, perfeito? A questão de falar anjo é uma questão de linguagem, tá? Não há uma abordagem anjo ou anja. Da mesma forma, homem com H maiúsculo refere-se a toda a humanidade. É a mesma coisa os anjos, né? Não há uma distinção, é assexuado. Então, eu, particularmente, entendo que a referência ali não se refere diretamente que seres espirituais tomaram mulheres humanas e com essas tiveram relacionamentos. Eu prefiro ficar com a tese bíblica de que eram descendentes de Sete ou descendentes de Caim e que essa junção trouxe calamidade tal à terra que Deus teve que destruir. E mudou para os dias de hoje? Não mudou nada. Não mudou nada. Porque Deus também vai acabar com tudo isso daqui. Mas nós não estaremos aqui. Embora eu seja, aí nós podemos falar de escatologia no outro dia, eu sou pós-tribulacionista, não sou pré-tribulacionista, sou pós-tribulacionista. Mas isso aqui vai acabar. O que mudou de hoje para nos dias anteriores? Né? Os dias de hoje não nos diz a Bíblia que são como os dias de Sodoma e Gomorra? Não mudou nada. Então, essa ideia, essa concepção de gigantes, de monstros, de seres maiores, de 5, 6, sei lá quantos metros, isso é uma questão, às vezes, fantasiosa e uma interpretação romanista até. Por quê? Porque é agradável, é interessante, vende, é mais fácil. Tá? E eu sempre saliento também, irmã Keila, que nós, quando lemos a Bíblia, e outra coisa também falo para as pessoas, aprendam, nem que seja o básico do hebraico, do grego, aprendam o latim, nem que seja o básico. Para quando você fazer uma leitura da Bíblia, você pegar a Torá, pegar um Novo Testamento em grego, ter uma concepção de que, será que o que eu leio em português realmente é o que está registrado no texto original? Até porque eu já falei em outras lives, no meu canal tem, a Bíblia que nós temos, que nós utilizamos, ela não é uma tradução diretamente do original. Os originais, na verdade, nem existem, se perderam há muito tempo. O que nós temos são cópias de diversas cópias, até chegar no que temos aqui hoje. Então é muito complicado afirmar, é por isso que a teologia ela tem que ser uma coisa muito, muito bem estudada. É muito perigoso afirmar e as pessoas... Um dia não tem muito a ver com a questão, irmã Keila. Um dia eu, falando da questão da teologia, que a teologia não é uma ciência exata. Aí teve um irmão que falou, não, a teologia é a ciência mais exata de todas. Aí eu fui procurar na grade dos cursos de exatas e não vi teologia. Vi engenharia, vi matemática, vi economia. Porque exato para mim é 1 mais 1 é igual a 2. Isso é exato para mim, dentro de uma esfera matemática. A teologia não é exata. Por que não é exata? Porque ela é inconclusiva em vários pontos. Você vê, sobre a questão dos anjos lá de Gênesis 6, eu falei de 3 possibilidades. Tem pessoas que creem em uma, tem pessoas que creem na 2, tem pessoas que creem na 3. Então, em muitas partes da Bíblia é inconclusivo. Eu não posso chegar simplesmente e falar, é isso e é esse ponto.
É a mesma coisa a briga que existe até hoje dos calvinistas e arminianos, né? Não é isso que a Bíblia diz. Aí vem o arminiano, não é isso que a Bíblia diz. É inconclusivo. Então eu não posso afirmar, eu tenho que ter humildade, visão acadêmica, falando em questão de quem estuda a Bíblia, de quem estuda a teologia, tem que ter uma mente acadêmica, tem que saber se portar contra ideias que não vai de acordo com as suas. Tem que saber lidar e entender e respeitar. Mas eu tenho que entender que em muitos pontos é inconclusivo. Então eu fico com a tese de que, como eu falei, que os anjos, ou os filhos de Deus e os filhos dos homens, refere-se a uma questão humanamente falando, mas uma maneira romanista de interpretação que infelizmente deu anjos de Deus como anjos de Deus relacionando com mulheres, mas eu prefiro crer de um contexto mais racional, podemos assim dizer, de que são homens descendentes de Sete e mulheres descendentes de Caim. E aí veio o caos, como existe o caos até hoje. Meu irmão mesmo foi assaltado hoje, né? São os filhos do diabo, literalmente, que fazem isso, né? E então esse é o meu posicionamento. E voltando, sim, os anjos não têm corpos, mas podem assumir corpos físicos, sim. Certo. O irmão Hélio Silva, aqui, pastor Hélio, do Cumprindo It, está perguntando: quem são os anjos que estão encerrados em cadeias, aguardando o julgamento descrito no livro de Judas? Olha, existe uma tese muito importante de que estes seres são seres angelicais mais poderosos do que os que são manifestos. E eles estão encerrados no Tártaro. Tártaro, em grego, a palavra grega, Tártaro é buraco, né? Então, eles estão presos e serão soltos no tempo determinado. É igual você lembrar de Tártaro, dente, buraco no dente, né? Tártaro. Né? E depois coloca aquela massinha. Então, a ideia de que são seres espirituais mais poderosos, principados ou potestades mais poderosos, e que estão aprisionados para serem libertos no momento que Deus entender que deve ser liberto. E eu acredito que serão, como a Bíblia também nos afirma, em muitos pontos, nos dias da tribulação, nos dias da grande tribulação. E eles estão encerrados no Tártaro, e compreende-se que são esses seres mais poderosos dentro de... Porque na esfera angelical, irmã Keila, existem graduações. Nós nem falamos sobre elas, serafins, querubins, arcanjos, potestades, principados. Existem graduações, né? E dentro dessas questões de graduação ou de patentes, esses seres são tão poderosos quanto aqueles que influenciam a humanidade nos dias de hoje. Certo. Irmão, os anjos, eles podem ser chamados filhos de Deus? Eles têm a paternidade de Deus? Se os anjos... Podem ser chamados filhos de Deus, se eles possuem a paternidade de Deus, assim como os salvos. Eu respondi isso, mas em outras palavras, com relação à imagem e semelhança, né? Os anjos são seres criados. E aquilo que eu crio faz parte de mim. Usar a nomenclatura como esses anjos, ou como anjos, sendo filhos de Deus, é a mesma resposta que eu dei com relação a anjos, são a imagem e semelhança de Deus. Não há base bíblica, a Bíblia não responde isso. Que podem ser chamados filhos de Deus também. São criados, a Bíblia sempre coloca eles na posição de criaturas, seres criados por Deus. Tá? Então, eu não vejo essa junção de serem chamados filhos de Deus. São criados por Deus. Mas a adoção, ela se dá a nós humanos. Nós fomos chamados filhos. A Bíblia inúmeras vezes fala disso. Nós fomos resgatados como filhos. As referências tratadas do ser humano são como filho, como a galinha que junta os seus pintinhos, ou como, por exemplo, a menção, pode a mãe abandonar o filho que amamenta, mas Deus jamais abandonará. E você entende? Então, nós somos tratados como filhos. Os anjos não. Não há nenhuma referência bíblica para tal. Então, se não há uma referência bíblica, mas a teologia no livro tal, isso é o que a Bíblia diz. Eu posso usar um monte de livro aqui e falar, não pode ser. Eu posso pegar um livro que eu tenho ali de quase 1000 páginas sobre anjos, que pode ser que não pode ser chamado. Mas a Bíblia não me apresenta isso categoricamente dentro da tradução que eu tenho. Então, eu não levaria isso em consideração de considerá-los também filhos. São criaturas, são seres criados por Deus. Filhos
como chancelado por Deus, isso é um presente, ou podemos assim dizer, uma forma que Deus nos trata. Deus nos chama de filhos, Deus nos trata como filhos. É totalmente diferente de tratar como uma criação, uma criatura. Ah, eu criei isso e vou chamar isso de meu filho. Deus fez isso conosco, não com os anjos. Certo. Então, eles não sendo filhos, eles também não participam da herança, no caso, assim, na eternidade, novos céus e nova terra. Os anjos têm algum tipo de herança? Os anjos, eles não foram criados para isso. Os anjos eles não foram criados para a redenção. Quem foram chamados para a redenção fomos nós. Inclusive, os anjos, eles vão trabalhar no arrebatamento. Né? Vamos lá em Mateus? Vamos Mateus 24, 31. Deixa eu ver aqui. Mateus 24, 31, porque hoje a cabeça está um pouco acelerada, mas é Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Vamos lá ver o que está escrito lá a respeito dessa questão que eu falei agora. Mateus 24, versículo 31. Ó, olha o que diz lá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Ou seja, os anjos, eles vão trabalhar no momento que nós vamos ser transportados à eternidade. Entende? Os anjos é que vão nos ajuntar para nos encontrar com o Senhor na eternidade, para estarmos gozando da eternidade. Os anjos, eles não têm caráter para a salvação. Nós, sim. Os anjos, não. A Bíblia também não fala e não dá menção de nada disso. De que os anjos também terão um espaço como salvos. A Bíblia nos diz o contrário. A Bíblia nos diz que os anjos caídos, e os anjos não são eternos, os anjos não são eternos, eterno é Deus. Os anjos são criaturas mais poderosas e de maior valor, mas não são eternos. Por que não são eternos? Porque o que vai acontecer com os anjos que se rebelaram no final dos tempos? Não vão ser lançados no lago de fogo e enxofre para o extermínio pleno? Então, ou seja, nós vemos o contrário. Nós vemos que os anjos que se rebelaram contra Deus, eles terão o destino de serem finalizados ou de não existirem mais. Mas não tem nenhuma menção referente à questão de que tem parte na herança da salvação. Na salvação, eles vão trabalhar, eles vão nos servir, né? Como nos diz a palavra de Deus, né? Eu acho no Salmo 148, versículo 2. Vamos lá no Salmo 148, versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo primeiro aqui. Salmo 148, versículo 2. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. E eu quero dizer. Vamos lá. Salmo 148, versículo 2. Ó, olha aqui o que diz. Eu vou ler do versículo 1. Olha só. Aleluia. Louvai ao Senhor dos altos dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol, a lua, louvai a todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então, ou seja, os anjos, eles são para serviço, para adorar ao Senhor, e estão fazendo nesse momento isso, para louvar ao Senhor. Em Isaías 6:3, também nos fala disso. Lá em Isaías 6:3, nós temos a visão de um serafim com 6 asas, onde 2 asas cobrem os pés, 2 asas cobrem o rosto, e 2 eles estão lá voando, dizendo o quê? Santo, santo, santo. Não é verdade? Então, assim, os anjos, eles estão para serviço. Eles não estão para dividir o galardão conosco, né? Quem que é a coroa da criação? Somos nós. Somos nós que somos a coroa, somos nós que somos chamados filhos, somos nós que recebemos a herança do Senhor. Foi por nós que o Senhor se entregou a si mesmo para que possamos ser chamados filhos, ou termos a condição de ser chamados filhos de Deus. Então a Bíblia ela não fala nada disso. Dizer que os anjos terão herança na salvação. Claro, eu sou da tese da seguinte questão, irmã Keila, que a Bíblia ela é tão complexa que ela pode me fazer dizer aquilo que eu quero. Se eu falar para você, sim, os anjos têm parte na salvação, eu vou encontrar alguma coisa aqui na Bíblia para dizer para você que sim. A Bíblia ela me dá essa condição. É perigosíssimo. A Bíblia é um livro perigoso também. E se eu quiser falar assim, os anjos vão ser salvos, eu vou encontrar aqui.
na tradução, seja até no grego, no hebraico, eu vou encontrar aqui alguma... É igual direito, né? O bom advogado, ele consegue ganhar as grandes causas nas vírgulas. É igual a Bíblia. Eu vou encontrar aqui, tal, beleza. Eu vou te dar um exemplo legal. Quem faz muito bem isso foi Satanás. Satanás fez muito bem isso, de falar aquilo que a Bíblia não diz. Lá na tentação, eu falei aqui do texto do Salmo de número 91. Foi, texto do Salmo 91. Na tentação, ele fala com o Senhor, né? Para que ele viesse fazer alguma coisa lá e que Deus daria ordem aos anjos a respeito para que ele não viesse se ferir de nada disso, né? E a Bíblia de Deus e a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor nos protegem. Mas Satanás, ele foi muito inteligente ali, porque ele colocou algo a mais no texto. Ele colocou algo a mais no texto que está bem escondido. Ele falou: se você fizer isso, não está escrito que vai acontecer isso? Aí Jesus falou: não, vou tentar o Senhor. O que Satanás está colocando ali, que a gente às vezes lê a Bíblia e não entende, não consegue pegar a essência? Olha, se você fazer essa bobagem, não está escrito que... É a mesma coisa pecado. Se você cometer esse pecado aí, não está escrito que o Senhor é misericordioso para perdoar? E a pessoa é realmente... então eu vou fazer esse pecado aí, porque ele é misericordioso para perdoar. Você entende? Então, foi o que aconteceu com Cristo. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso por quê? Os anjos estão para proteger aqueles que servem a Deus. São espíritos ministradores em favor daqueles que herdarão a salvação. Os anjos do Senhor não estão aí para proteger eu, você, quem quer que seja, das nossas irresponsabilidades, das nossas loucuras. Compreende? Então, é muito arriscado essa questão, e que fique bem claro para as pessoas que os anjos do Senhor, eles não herdarão ou não têm nenhum tipo de galardão. A Bíblia não apresenta isso. E posso encontrar textos bíblicos para dizer o contrário? Posso. Infelizmente, posso. Mas na Bíblia que eu li, eu pelo menos não encontrei ainda. Se alguém encontrou, eu gostaria de saber. Certo. Agora, sobre a hierarquia dos anjos, tá? O que são querubins, serafins, principados, assim, resumidamente, qual a diferença entre eles? Resumidamente, Isso. serafins vem do hebreu saraf e do grego seraf, né? Por isso serafim, né? Serafim é como um anjo de fogo, ou seja, abrasar, queimar, consumir, né? É o anjo de fogo, serafins. Existem muitas teorias dentro da esfera teológica, histórica, e trazem muitas ideias a respeito. A Bíblia ela não fala muito sobre, né? As tradições humanas que elas falam mais. Então, eu prefiro me limitar à questão do significado, né? Poderia falar, por exemplo, Dionísio diz que esses serafins, esses anjos que queimam, esses anjos de consumir, não de consumir de gastar, né? Que se consomem em chamas, né? São anjos como se fossem aqueles animadores de plateia nos dias de hoje que tem nos programas de televisão, né? Eles inflamam os outros, né? Dionísio entende isso, por isso que vem essa ideia de serafim, né? Mas isso é uma questão que sai do contexto bíblico. Então, os serafins são esses. Os querubins vêm, perdão, do hebreu queruv, ou queruvim no grego. E o cristianismo trata ele, o cristianismo, eu digo cristianismo místico, tá? Não no cristianismo que a gente conhece, que a gente entende. Entende que nas tradições mais antigas, esse mesmo cristianismo, entende que esse anjo ele pode se mostrar em formas híbridas, como homem, como animal. Em Gênesis aparece, né? Porque quem protege lá, quem aparece lá no Jardim do Éden é um querubim, né? A menção bíblica mais interessante. E lá em Ezequiel 10 também
fala dessa questão dos querubins, né? E alguns teólogos entendem que nessa hierarquia angelical, o querubim ele é o suprassumo, podemos assim dizer, né? Dentro dessa hierarquia, alguns teólogos entendem que o querubim, dentro desse escopo angelical, ele ocupa o topo, né, dessa hierarquia, né? E alguns teólogos até não aceitam a ideia de que os serafins sejam anjos, para você ver, né? E o querubim existe, pelo menos para algumas pessoas, ou teólogos, podemos assim dizer, que ocupam o topo, né? São Jerônimo e Santo Agostinho, eles colocam, interpretam o querubim como um anjo, ou seja, o ser que tem ou que detém a plenitude da sabedoria e da ciência. Então, ou seja, existem muitas teses, mas aí a gente já está fugindo um pouco do contexto bíblico da questão do querubim. Existem os arcanjos, né? Também, que vem do grego arcangelos, né? Ou anjo principal, ou chefe, né? E aí nós temos a questão dos principados e potestades, né? Que são hierarquias também. Então, enquanto serafins, querubins e arcanjos, eles pertencem a uma hierarquia angelical do bem, podemos assim dizer, os principados e potestades, eles ocupam patentes dentro de uma esfera angelical maligna, mas são graduados. Da mesma forma que eu falei anteriormente, né? De que no Tártaro existem seres angelicais ou espirituais mais poderosos do que aqueles que influenciam a humanidade nos dias de hoje e que podem ser os principados e potestades também. Certo. Quero deixar uma boa noite pro meu pastor Odair, que está assistindo da Igreja Batista aqui do Vale do Caí, tá? Muito bom saber, né, que o pastor está assistindo, viu? Agora, sobre Miguel e Gabriel, que são os únicos nomes, né? Eu creio que são citados de anjos, né? Sim, na tradição judaica, eles defendem ou acrescentam 7 nomes. Não vou lembrar de todos, mas Rafael e outros mais. Mas a Bíblia, de fato, ela só menciona esses, né? Miguel, como aquele que guerreia, podemos assim dizer, e Gabriel como aquele que transfere uma mensagem ou transporta uma mensagem. A Bíblia ela não fala muito acerca deles, das suas características ou de suas maiores ambições dentro do cenário bíblico, né? Podem esses anjos terem aparecido em outras partes da Bíblia, além dessas que citei, como, por exemplo, Miguel combatendo com Satanás em frente ao corpo de Moisés, por exemplo, ou Gabriel dando uma mensagem para Maria. Podem ter outras situações que esses mesmos anjos participam? Pode, né? A Bíblia não diz, mas o anjo que matou 185 mil do exército de Senaqueribe pode ter sido Miguel. A Bíblia não diz. Foi um anjo, mas a Bíblia não diz qual. Né? Então, não tem muita coisa para falar referente a esses seres, em específico. A Bíblia não traz muita coisa em consonância dessa questão de Gabriel ser isso, Miguel ser aquilo, quem é um, quem é outro. A Bíblia não fala muito. Ela se cala muito com relação a essas questões aí, referente a esses dois seres em específico. Certo. Sobre os anjos levarem a lei de Deus, o que significa? Significa o ato de guardar. Significa o ato de, podemos assim dizer, de proteção, né? Muitas pessoas entendem que, podemos dizer assim, como simbolismo, tá? Isso não é uma questão plena, mas vamos lá. Na questão da Arca da Aliança, nós temos o que sobre a Arca da Aliança? Nós temos dois símbolos ali na Arca da Aliança, né? Quais são esses símbolos? Os anjos, né? Então, as pessoas elas simbolizam essas coisas como aquele que protege, como aquele que, podemos assim dizer, tem para si como algo
sublime, que não pode ser partilhado. As pessoas elas colocam muitas questões, muitas ideias, e às vezes as pessoas elas acabam criando teorias, criando teses, criando essas questões místicas, por exemplo. Existe um nome místico para essa questão de anjo, né? Por exemplo, na esfera islâmica, existe Azrael, que é, na visão islâmica, o anjo da justiça, né? Ou o anjo da lei. Então, o carregar a lei, eu entendo ou verifico, porque eu não gosto muito de fantasiar, eu não tenho essa ideia, mas no sentido de proteção, de guarda, né? No sentido de estar sendo responsável por algo que não deve ser partilhado, ou que ser partilhado deve ser seguindo os procedimentos ou os decretos de Deus. Então, do mesmo modo, cai com relação à milícia, a milícia de anjos, enfim. Então, são nomenclaturas, em muitos casos, místicas, podemos assim dizer. Não vejo, assim, nada de demais nessa questão do anjo que carrega a lei, ou o anjo carregar a lei. É apenas um ato de proteção ou de guarda. O anjo do Senhor guarda Israel, como nós conhecemos, tanto no contexto bíblico como no contexto histórico, né? Então, referente a essa questão, eu prefiro me limitar a esse pensamento, e não falar de questões mais místicas, entrar em questões mais teológicas, até para não confundir algumas pessoas ou alguns irmãos. Então, eu prefiro ficar com essa tese bem simples e bem resumida com relação ao anjo carregar a lei. O que é a teofania e se acontece hoje? A teofania é uma palavra que representa ou que significa quando o próprio Deus ele toma um caráter, uma forma angelical, né? Não todas, mas muitas expressões no Antigo Testamento, por exemplo, quando você lê o anjo do Senhor, não em todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, mas quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, muitas vezes representa o próprio Deus ali, tá? Então, por exemplo, no momento que Abraão recebe a mensagem de que ele seria pai de uma grande nação, um dos que estão ali, alguns entendem como o próprio Senhor, porque o anjo do Senhor no Antigo Testamento é como se fosse uma forma de prefigurar a pessoa de Cristo, perfeito? Então, uma teofania é o quê? Ou cristofania, algumas pessoas usam esse termo também. É uma maneira de entender a condição de Deus se apresentar de uma maneira ou de uma forma angelical, né? Outro exemplo que a gente pode citar, o quarto homem na fornalha. Tá? Algumas pessoas entendem como aquele quarto ser angelical representasse o próprio Deus, o próprio Senhor. Tá? Com relação também, podemos dizer aqui, um outro exemplo, quando os anjos vão até Ló, né? E debatem com Ló, porque vão destruir a cidade de qualquer maneira. Alguns também entendem que um daqueles que estavam ali representava ou prefigurava o próprio Deus. Tá? Então, sempre quando houver essa menção, o anjo, não um anjo pode ser um anjo qualquer, mas quando a Bíblia ela é enfática em afirmar o anjo do Senhor, em que o nome Senhor está em maiúsculo, o anjo do Senhor com o Senhor em maiúsculo, muitos entendem como uma manifestação angelical do próprio Deus. Isso é uma teofania. E se acontece ainda nos dias de hoje, por que não pode acontecer? Acontece. É como eu falei. Tudo aquilo que Deus quer que aconteça, Deus não pode se limitar àquilo que ele é capaz de fazer. Porque isso é soberania. A gente não enxerga, a gente não vê. Mas os anjos do Senhor estão aqui. Há uma batalha acirradíssima nas regiões celestes. Nós não enxergamos. Deus não abriu os nossos olhos para ver. Mas existem, estão lá. E acontece nos dias de hoje. Né? Quantos relatos, quantos testemunhos nós podemos
Tem um testemunho de um pastor presbiteriano muito antigo, pastor Matatias, se eu não me engano. Foi muito conhecido esse testemunho dele, que na cidade que ele estava, havia pessoas que contrataram uma pessoa, um pistoleiro, para matar o pastor Matatias. Isso há muito tempo. E certa feita, esse pistoleiro ficou escondido, aguardando o pastor Matatias passar, cavalgando. E esse pastor Matatias passou cavalgando. Quando esse pistoleiro, isso nos círculos presbiterianos é muito falado, quando o pistoleiro foi atrás, seguir o pastor Matatias, ele verificou que não estava só o pastor Matatias, que havia um outro cavalo com outra pessoa acompanhando o pastor Matatias. E aí ele não foi à frente com o seu intento de matar o pastor Matatias. Muito tempo depois, esse pistoleiro se converteu à fé. E conversando com o pastor Matatias, ele revelou ao pastor Matatias que iria matá-lo. Pastor Matatias, naquele dia, naquele momento, eu iria matá-lo. Mas eu não consegui fazer isso porque eu percebi que o senhor estava acompanhado. E o pastor Matatias falou, não, eu nunca estive acompanhado naquele dia, eu estive só. Ou seja, por que não pode ser o anjo do Senhor para proteger e para guardar? Quantos relatos existem? É que as pessoas elas querem ver anjo em todo lugar, né? Tem até aquela oração daquele pastor famosíssimo que pede para colocar anjo num monte de lugar, coloca anjo aqui, ali, aqui em cima, do lado de lá da rua, no mercadinho, no busão. Coloca um anjo num monte de lugar. Ele manda, não é nem Deus que manda, é ele que está falando. Ó, anjo fica lá, anjo. É tipo um técnico de futebol. Você é o lateral direito, você é o atacante, você é o reserva, né? É incrível, mas enfim, né? E ganha dinheiro, é milionário. Né? É para Brasil é isso aí, infelizmente. A pessoa não lê. Então, os anjos do Senhor se manifestam. Sim, claro que se manifestam. Seja como teofania ou não, mas os anjos do Senhor podem se manifestar. Nós não vemos, mas podem. Não, mas eu sou reformado, batista de não sei, de 1600, na confissão de não sei quem. A Bíblia me fala que acontece. A confissão diz que não acontece, então eu vou seguir a confissão? Eu já estou errando aí. Né? Eu já estou errado. Então, assim, acontece sim, Manqueira. Acontece. Os anjos do Senhor acontece. Eu espero nunca receber a visitação de um anjo no contexto assim. O cara está lá no leito de morte, de repente o anjo do Senhor vai lá, entra na sala de cirurgia e aquela pessoa vai lá e é curada. Acontece. Eu não quero ter essa experiência, mas acontece. Né? Acontece, a pessoa está com a arma apontada para você, de repente a pessoa ela não atira, ou a bala não sai, ou a pessoa de repente sai correndo. Acontece. Nós, humanamente falando, muitas vezes não cremos, mas acontece. Eu creio nisso. Que a Bíblia me fala que acontece. Porque em Hebreus está escrito que eles estão em serviço a nosso favor. Se está a nosso favor, por que não vai acontecer? Por que não pode acontecer? Então, acontece. E a teofania é isso que eu acabei de dizer, né? É uma maneira de interpretar a personificação angelical em Deus, ou Deus se apresentando de forma angelical. Seja teofania ou cristofania. Existem exemplos, como eu falei, na Bíblia, e tantos outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Certo. E os anjos hoje, eles podem trazer algum ensino doutrinário? Não, jamais. A Bíblia mesmo nos diz que qualquer palavra que seja lançada, seja um anjo o que for, que seja uma nova... A Bíblia mesmo nos diz, a Bíblia ela nos fala disso, Paulo nos fala disso, e as epístolas pastorais também nos apresenta isso. Que nenhuma mensagem que seja diferente ao que é registrado ou inspirado na Bíblia deve ser considerada anátema, deve ser algo que deve ser completamente negligenciado. Então, o anjo ele não tem essa audácia, ele pode fazer isso, ele tem a capacidade de fazer isso, ele tem vontade. Né? Não se rebelaram um dia, por que não podem se rebelar amanhã? A Bíblia também não fala disso. Embora eu creio que tudo já está traçado, porque eu creio num Deus, não como os teístas que creem no teísmo aberto, por exemplo, que entende que Deus não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Eu não creio nisso. Deus conhece para mim todas as coisas.
né? Ele antevê todas as coisas. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Agora, que pode transmitir? Pode. Os demônios não são anjos malignos, mas são anjos. Não é verdade? Então podem trazer uma mensagem que vai contra a palavra de Deus. Usar, às vezes, pessoas para tal. Manipular pessoas para tal. Agora, nós não podemos abraçar. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. É por isso que a palavra ela é bem enfática. O próprio Senhor, o Paulo, os demais apóstolos, sempre orientaram a nós conhecermos a palavra, dedicarmos à palavra, meditarmos na palavra, buscarmos na palavra. As pessoas não buscam. Tá? As pessoas buscam o culto de domingo. E só o culto, porque a escola bíblica dominical muitos nem vão. Tá? E assim, as pessoas não têm interesse, irmã Keila. A realidade é essa. As pessoas, infelizmente, não têm interesse. E isso é muito ruim. Você percebe, aí as pessoas às vezes me criticam muito. Eu recebo muita crítica nesse sentido. As pessoas criticam, por exemplo, os reformados, né? Ou calvinistas. Mas muitos, hoje não, porque tem uma ou duas aí que já faz isso. Mas muitas escolas teológicas, Assembleia de Deus, Deus e Amor, o Brasil para Cristo, enfim, essas igrejas pentecostais, eles faziam lá o curso bacharel livre, lá, e eles faziam o que depois? Hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha, até 3, 4 anos atrás tinha. O que eles faziam? Eles faziam lá 4 anos de uma teologia barata, podemos assim dizer, ia fazer o quê? Ia procurar uma instituição reformada para reconhecer o diploma no MEC. Mackenzie, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, no Paraná tem uma faculdade excelentíssima. Aí no Sul também tem a Escola Superior de Teologia, né? Que, se eu não me engano, é de cunho luterano. Eles procuravam instituições reformadas. Então, assim, é por isso que eu falo, você tem que ter uma cabeça mais aberta, não pode haver só crítica. Poxa, você é pentecostal, mas quer estudar no Mackenzie, aqui em São Paulo? Legal, eu recomendo. Quer estudar na Teológica, que é Batista, que é o meu pastor, que é o diretor de lá, que é o pastor Luiz Saião? Cara, eu recomendo, estude lá. Faz os 4 anos lá. Mas estuda de fato. Abrace isso aqui como uma ciência. Eu vejo as pessoas ficando 24 horas estudando para a prova da OAB. A pessoa não consegue estudar 5 minutos para um sermão de domingo de 45 minutos. A pessoa não estuda, não lê. E quer credibilidade? Tem credibilidade, né? Então, tem que conhecer a palavra, para justamente não cair nessas ideias angelicais aí, de que tem um anjo aqui, um anjo ali, que o anjo fez isso, que o anjo faz aquilo. Anjo não recebe adoração. João, na ilha de Patmos, foi adorar o anjo falou, não, pode te levantar. Sou conservo teu, não precisa me adorar, não. Adore a Deus. E tem muita gente adorando um anjo por aí. Né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Sim, os anjos têm essa capacidade, esse poder de anunciar uma palavra que, às vezes, vai contra a palavra de Deus, mas nós temos que ter a capacidade de entender aquilo que provém e aquilo que não provém. Como eu consigo isso? Na palavra de Deus. Certo. Dentro dessa questão da adoração aos anjos, né? Se os anjos eles estão nos servindo, nos protegendo, digamos que eu estou correndo um perigo, é correto eu orar para o anjo me proteger? Não, eu não posso pedir para anjo. De forma alguma. Anjo, ele obedece. Ele obedece a quem? A Deus. A minha oração ela é destinada ao Pai. A minha oração ela é destinada ao Senhor. O meu intermediador é Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, como eu falei aqui inúmeras vezes, olha o texto. Dará ordem aos seus anjos para te proteger. Ele vai dar uma ordem para o anjo vem e te protege. Essa é a sintonia. Né? Não existe pular etapas. Anjo, Deus está ocupado, vem você agora, tem como? Não, isso não existe. Há muitas igrejas que fazem isso, eu mesmo já vi. Igrejas evangélicas que fazem esse negócio, culto a anjo, cara. Eu já vi isso. Há muito tempo atrás não tinha uma igreja lá em Boston, eu esqueci o nome do pastor, que tinha uma cadeira que aquela cadeira era do anjo. Isso há uns 20 anos atrás. Então, assim, existe essas aberrações aí, existe sim. Mas não é correto. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não apresenta isso, que eu tenho que orar ao anjo para que o anjo intervenha por mim.
Mas a Bíblia ela me ensina a orar ao Pai. É Ele que determina todas as coisas. E é Ele que dá ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger. É seguindo este contexto. A Bíblia, uma leitura simples da Bíblia, ela vai te responder várias perguntas. Por exemplo, igual essa que você falou, é bem simples. Eu posso orar ao anjo? Peraí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o anjo recebe uma ordem. Quem dá ordem para esse anjo? Aí a pessoa vai lá, deixa eu estudar mais um pouquinho. Estudei. Quem dá ordem para o anjo é Deus. Puxa, então pera lá. Deus dá ordem. Então eu tenho que orar a Deus. Deus dá ordem. Essa ordem é obedecida e eu sou protegido. Mas isso aí não demora muito? Não. Porque a velocidade dos anjos, ela é incalculável. Jesus falou disso. Quando foram atacá-lo. Quando o exército romano foi contra o Senhor, Pedro foi querer proteger, ele fala a Pedro, sai daqui, não precisa fazer nada disso, porque se eu quiser, Pedro, que eu seja protegido, eu peço ao Pai, e ele manda uma legião de anjos. E uma legião romana são compostas por 6.000 soldados. Né? Então, como que você consegue 6.000 anjos no estalar de dedo? É coisa de Deus. Entende? Então, a Bíblia ela te responde muitas coisas. Ela é inconclusiva em muitas questões. Eu não vou falar que, nossa, a Bíblia é uma bênção. Negativo. Eu, com visão racional, falo, a Bíblia é inconclusiva em muitas questões. Muitas questões. A Bíblia é inconclusiva em muitas... O conteúdo bíblico é inconclusivo em muitas questões. Ela faz muitas perguntas, mas às vezes não responde todas as perguntas. Isso é fato. Não, mas você está falando uma aberração, uma heresia. Me apresenta, me fala para mim. Aparece alguém que fala, a Bíblia ela fala de tudo, ela responde tudo. Eu não vejo isso. Eu já li a Bíblia, não foi uma nem duas, muitas vezes eu não vi isso. Né? Então, é errado, irmã Keila, orar para anjo fazer isso, anjo fazer aquilo. Como eu falei agora desse pastor que pede para os anjos, né? Como se fosse um técnico de futebol, né? Você vai nessa lateral, você avança por esse lado, você vai no meio, você defende. Não, eu não acredito nisso daí, não. Eu não tenho que dialogar com o anjo sem o anjo primeiro vir dialogar comigo. Você viu na Bíblia. Eu citei vários exemplos aqui. Nem sei quanto tempo de live eu já tenho. Citei vários exemplos aqui. Você já viu alguma pessoa primeiro falar ao anjo sem antes o anjo falar com ela? É o anjo que fala primeiro. Aí a pessoa responde. E a pessoa fala. A pessoa não chega no anjo. Anjo, é o seguinte. Não. Há um diálogo, mas existe um inicial desse diálogo. E não sou eu, é o anjo. Porque o anjo, ele é enviado de Deus. Ele está lá por ordem de Deus. Não porque eu o chamei. Tá? Certo. A minha filhinha tem 6 anos. Ela foi a única aluna que se recusou a fazer a oração pro anjinho na sala de aula. Aí, na entrega de boletim, a professora me disse, a tua filha, ela não quis fazer as rezas, né, pro anjo. E daí eu expliquei para ela, né, que ela pode então fazer a oração dela separado, né? Então isso é muito gratificante saber, né, que a única criança da sala de aula que se recusou a orar para anjos, dizendo que era pecado, foi ela. Então isso não tem preço, né? É muito Parabéns bênção. pela educação que você está dando para ela. Parabéns, perfeito. É isso aí, tá perfeito, tá certinho. Muito bom. Pela pouca idade, ter essa compreensão, isso é muito bom. Coisa que infelizmente não acontece em muitos lares cristãos, né? Infelizmente. Lares de pai, pastor, mãe isso, irmão aquilo, né? E uma família completamente destruída. E graças a Deus que você traz essa verdade e com tão pouco tempo de vida, tão pouca idade, essa compreensão. Parabéns, isso é muito bom. Obrigada. Eu quero te agradecer pela live, irmão. Já te deixo o convite para a próxima, falando sobre demonologia. Não sei se eu falei certo, né? Para a gente combinar Sim. aí uma data em março, daí, se a senhora aceitar. Olha, eu não sei, irmã Keila, porque eu vou até confidenciar uma coisa aqui para você. Março será, permitindo Deus, pelo menos aqui no Brasil, meu último mês, em março, né? Eu já estou encaminhado para... Isso eu já falei isso há muito tempo, eu sempre venho falando, inclusive até a própria editora, a editora Educação Cristã. Inclusive, irmã Keila, se me permite, eu tinha até esquecido. E se tiver perguntas aí, irmã Keila, pode, se tiver alguma... Não tenho mais. Não tenho mais perguntas. Você pode, ou algum comentário de algum irmão, você esteja à vontade, porque aqui não me aparece, tá? Eu tenho aqui meu sétimo livro, esse aqui, ó.
Cristo nas páginas do Antigo Testamento, tá? E se me permite, eu vou enviar um para você de presente, tá bom? Esse aqui é meu Que 7º livro, bênção! tá joia? Meu segundo livro que o Depois irmão você tá me passa, dando. Que honra! depois você me passa em off de novo o endereço, porque aquele se perdeu. E aí, no decorrer da semana, eu vejo para você, tá certo? Te mando aí. Então, assim, eu tenho que ver como que vai ser o meu mês de março, porque o meu mês de março promete ser um mês muito corrido. Se eu tiver condição, a gente faz sem problema algum. Será um prazer, sempre será um prazer. Caso não houver condição de fazer a princípio, abril provavelmente também será muito difícil. Eu acredito que em maio ou até junho a gente pode ser que consiga fazer, porque eu vou sair do Brasil até me organizar, aí já estou mais tranquilo, me organizei, aí a gente consegue fazer. Mas se a gente puder ver março, será um prazer sim fazer. Eu vou verificar direitinho, vou me esforçar e eu conseguindo em março a gente marca sim essa live sim, sem dúvida alguma. Vai ser um prazer. Certo, muito obrigada mesmo. Também pessoal que assistiu, que vai assistir depois vai ficar salva, depois vou levar para o meu canal também, tá? É isso aí, muito obrigada. Se me permite, vou levar para o meu canal também, mas eu vou fazer diferente no meu canal, eu vou fazer cortados, né? Para não ficar uma coisa muito longa, então eu vou pegar cada pergunta e cada resposta, divido os vídeos e posto. Se me permite também, canal no YouTube Teologia com Carlos Oliveira. Claro, fica à vontade, irmão, é bênção aí na minha vida, tá? Que, que essa live possa edificar a vida aí de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, Maquila. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau.